A Polícia Federal começou a semana com um duro golpe contra duas quadrilhas acusadas de enviar ilegalmente para fora do Brasil mais de 30 milhões de reais só nesse ano. E o grupo também é acusado de espionagem. E detalhe, dos dois lados dessa história tem gente importante envolvida. Os 29 carros de luxo no estacionamento da Polícia Federal fazem parte de uma estratégia: bloquear os bens dos suspeitos para garantir a devolução de milhões obtidos com o crime. Dinheiro e até barras de ouro foram apreendidos. Pelo menos 25 pessoas estão presas, entre elas 10 policiais. O esquema investigado funcionava em duas frentes: espionagem e evasão de divisas. No primeiro crime, funcionários de operadoras de telefone, detetives particulares e até policiais quebravam sigilos ilegalmente e vendiam as informações. No segundo crime, 7 grupos de doleiros formavam um sistema financeiro paralelo, esquentando dinheiro através de contas no exterior. Foram identificadas quase uma centena de contas no exterior, quantias muito altas, transações de mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão por semana. A Polícia Federal já tem provas de que os dois grupos investigados espionaram milhares de pessoas. Mas, por enquanto, apenas 180 vítimas são conhecidas. Entre elas estão um senador da República, um ex-ministro de Estado, 2 prefeitos, uma emissora de TV e até um delegado de polícia. As identidades das vítimas não foram reveladas, mas de um dos envolvidos, sim. Marco Polo Del Nero, advogado criminalista, presidente da Federação Paulista de Futebol e vice-presidente da CBF. 2 computadores foram apreendidos na casa dele em São Paulo. O Cartola acabou indiciado por participação no esquema. Em nota, Marco Polo se limitou a dizer que o assunto investigado não tem a ver com futebol. Uma outra operação da Polícia Federal desmontou 2 quadrilhas que vendiam informações sigilosas obtidas ilegalmente e praticavam crimes contra o sistema financeiro. A reportagem que você verá agora não pôde ser exibida no Jornal Nacional por problemas técnicos. 400 policiais federais começaram a cumprir 87 mandados de busca e apreensão e 33 de prisão. 27 suspeitos já estão detidos em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, Goiás e no Distrito Federal. A investigação revelou que eles fazem parte de 2 quadrilhas que agiam desde 2010. O primeiro grupo vendia dados sigilosos, fornecidos por um gerente de banco, 10 funcionários de operadoras de telefonia, um servidor público do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados vinculado ao Ministério da Fazenda, 3 policiais civis e um militar. Segundo as investigações, entre os que vendiam essas informações estão 10 policiais civis, militares e federais. Os criminosos se apresentavam como detetives particulares e eram procurados por quem queria obter informações sobre pessoas ou empresas de forma ilegal. Um extrato bancário, por exemplo, era vendido por R$50, uma conta de telefone por 30. Segundo o delegado responsável por essa parte da investigação, a quadrilha quebrou os sigilos fiscal, bancário, telefônico e de dados de mais de 10 mil vítimas. 180 vítimas já foram identificadas. Os nomes não foram divulgados porque o inquérito corre em segredo de justiça. Mas a polícia informou que entre elas há um senador da República, ex-ministros de Estado, prefeitos, desembargadores, um banco e uma afiliada de uma grande rede de televisão. A segunda quadrilha usava 7 grupos de doleiros para cometer crimes financeiros, principalmente lavagem de dinheiro e envio ilegal para o exterior. São valores que saem do Brasil e vão alimentar contas no exterior sem pagar nenhum tipo de tributo. Quantias muito altas, transações de mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão por semana. 20 contas no Brasil foram congeladas e foram apreendidos R$600 mil, além de 29 carros de luxo e barras de ouro. A Polícia Federal não divulgou o nome de nenhum dos envolvidos. O presidente da Federação Paulista de Futebol e vice-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi uma das pessoas ouvidas hoje, segundo ele próprio revelou. Documentos e computadores foram apreendidos na casa dele. Marco Polo, que também é advogado criminalista, diz que usou os serviços do grupo investigado sem saber que eles obtinham informações ilegalmente. Conheci como pessoas que tiravam informações nos cartórios cíveis criminais. Despachantes seriam? Despachantes. A Polícia Federal não divulgou o conteúdo do depoimento dele. Confirmou apenas que o inquérito não envolve a federação nem o futebol.
O desembargador Júlio Roberto Siqueira Cardoso, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, está entre as vítimas de espionagem clandestina, feita por quadrilha desmantelada no começo da semana em São Paulo. Conforme dados da Operação Durquem, que mobilizou mais de 400 policiais, o magistrado teve o sigilo telefônico quebrado e contas dele também foram encontradas com os criminosos.